Boa noite, amigo telespectador, amigo internauta do Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Hoje, terça-feira, 13 de agosto de 2019. E eu, João Gabriel, mais uma vez trazendo aqui as informações dos meios políticos e dos acontecimentos de Poços de Caldas. Boa noite, João. Um prazer imenso mais uma vez estarmos aqui. 51º programa. Isso mesmo, Robert. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Lembrando sempre que esse programa vai ficar postado de forma permanente depois no nosso canal no YouTube. Quem quiser conferir, se inscreva no canal. É só escrever, digitar lá Jornal da Cidade digital no campo de busca. Se inscreva, ative as notificações. Tem todo o nosso conteúdo lá, inclusive quarta-feira, né? Como sempre a gente também exibe aqui o programa Resgatando, um programa sobre preservação da nossa memória e patrimônio histórico. E estamos quase chegando a um ano de pautando aí nas redes sociais, repercutindo sempre as notinhas, as matérias, as informações do Jornal da Cidade. A gente fica muito feliz, né? Foi um projeto que nós iniciamos aqui há 365 dias atrás, quase, né, João? E estamos aí quase fazendo aniversário, né? Isso mesmo. A primeira edição do Pautando foi no dia 31 de agosto de 2018. Verdade. Né? E agora a gente completa aí no final desse mês um ano de programas comentando o que acontece de mais importante em Poços. Né? Com certeza. E sempre isentos de qualquer situações que existem aí no município e trazendo aí de fato e de direito as informações que acontecem principalmente no meio político e as matérias repercutindo aí no dia a dia do Jornal da Cidade. Vamos dar início às matérias do final de semana, João? Vamos, a edição do final de semana do Jornal da Cidade, 10 e 11 de agosto, concessão. O Ministério Público cobra a Prefeitura sobre realização de licitação do transporte coletivo. Esse aqui é um assunto polêmico, né, Albert? Muito polêmico, né, João? Inclusive, nós vamos repercuti-lo nas notinhas também do Pautando de hoje, né? E é uma situação que nós sabemos que o próprio promotor público, o Dr. Sidney Botzer, procurou o prefeito lá em março de 2017, 3 meses quando ele havia assumido a prefeitura de Poços de Caldas, e infelizmente levaram as coisas em banho-maria. E precisou agora que o próprio Ministério Público fizesse aí uma nota de notícia de fato. Notícia de fato à administração pública, cobrando também a Câmara Municipal de Poços de Caldas a licitação que tem que acontecer até o dia 26 de novembro, sob pena de responsabilização de ambos, tanto do prefeito quanto do secretário de Defesa Social, o senhor Marcos Tadeu Sala Sansão, de improbidade administrativa e podendo até, se a justiça assim entender, ficar sem os direitos de pena pecuniária em relação a isso. É um negócio preocupante, João, porque há 2 anos e meio o Ministério Público vem cobrando da administração e a administração não tem feito corretamente o seu trabalho, né? Para o pessoal entender mais ou menos o que é o assunto, o Ministério Público instaurou uma notícia de fato. O que é uma notícia de fato? É uma cobrança que ele está fazendo ao Poder Público Municipal, extensivo também à Câmara Municipal, a respeito do TAC, né, o Termo de Ajustamento de Conduta, que foi assinado ali no começo da década de 2000, né, estipulando que o contrato de concessão do transporte coletivo entre o município e a concessionária iria se encerrar em novembro de 2019, ou seja, esse ano, né? Então, o Dr. Botcher, ele, como o Albert lembrou, lá em março de 2017, ele já começou a cobrar o prefeito. Ele não poupa críticas, de forma alguma, à administração municipal a respeito dessa demora. Né? E uma coisa muito interessante, Albert, que o Dr. Sidney escreveu na notícia de fato aqui, foi em relação às contratações, né, da Unifei para fazer o plano de mobilidade urbana, né, que ele considerou absurdo, né, o valor de R$600 mil. E ele também está questionando a contratação dessa nova empresa, o Cefet Belo Horizonte, né? Cefet Minas, né? Que a prefeitura contratou recentemente para fazer a elaboração do edital de concessão por 349 mil? 349 mil. Mas não, 346 mil. 46 mil. 346 Ô, João, mil. mas se nós puxarmos os programas anteriores, desde aquela apresentação daqueles R$600 mil lá da EFEI de Itajubá, para Unifei de Itajubá, Campus Itabira, né, se não me engano, fez aquela apresentação desastrosa lá no Complexo Cultural da Urca, nós já vínhamos cobrando por parte providências também do Ministério Público em relação a isso, porque é inadmissível uma cidade igual Poços de Caldas, o que foi apresentado, gastar-se aqueles R$600 mil, e agora mais R$346 mil, sendo que nós temos pessoas competentes dentro da Secretaria de Administração e Pessoas que sempre foram responsáveis pela elaboração de contratos, elaboração
de licitações, de planilhas e pessoas altamente gabaritadas, responsáveis, sérias e honestas. E agora eles vêm e contratam mais de 346 mil. Quero parabenizar o Dr. Sidney Bottia, é a voz do povo, é o Ministério Público, tanto é a Câmara Municipal, e esperamos agora também, João, que a própria Câmara Municipal possa, através dessa notícia de fato do Ministério Público, tomar providência em relação a essa administração. Porque nós já estamos cobrando há um ano aqui no programa Pautando, há mais de 2 anos e meio no Postos Hoje e Amanhã, e hoje nós estamos vendo aí que de fato, realmente, coisas estão acontecendo. Dias atrás nós comentamos aqui uma denúncia que o Ministério Público fez a respeito lá da utilização de máquinas e pessoais dentro da Igreja São Judas Tadeu e está sendo agora investigado pelo Ministério Público. Então nós temos que parabenizar o Ministério Público, porque o dinheiro público é um dinheiro sagrado, é um dinheiro onde o povo trabalha com amor, com dedicação para fazer com que a cidade aconteça. E não é dessa forma que eles pensam em fazer. Criticavam tanto no passado, Projecta e outros implementos dentro da administração anterior. Só que eles estão fazendo igual ou até vezes pior. No caso da Projeta, na administração anterior, não chegou sequer a executar nada. Executar nada, né? Não gastou dinheiro, né, João? Não gastou dinheiro. Nenhum. Tinha previsão ali de contrato de 5 milhões, que eu também particularmente acho que era um absurdo. Sem dúvida. Né? De qualquer forma, né, houve todo o alarde e aí a administração acabou cancelando o contrato e não fez nenhum tipo de gasto desse valor. Por quê? Porque sob a alegação de que tinham profissionais ali na administração municipal que poderiam fazer o serviço, da mesma forma que o Albert está falando. Eu falei, inclusive, no programa da semana passada, a Prefeitura faz dezenas de processos licitatórios todo mês. Né? Por que precisa se gastar 346 mil reais para fazer um processo licitatório do transporte coletivo? Agora, vamos ser sinceros, João. A Prefeitura, da situação que está, devendo para as entidades, devendo para os fornecedores, devendo para os prestadores de serviço, devendo para o IASM, devendo para a Circulare, devendo para a Unimed, devendo para... Enfim, deve-se para todo mundo. Vai gastar R$1 milhão numa coisa que foi feita, numa apresentação mal feita. Se você entrasse no Google, você teria todas aquelas informações que eles deram, e mais 346, é lamentável, João. Só para a gente encerrar o assunto, nessa notícia de fato aqui, o Dr. Sidney, ele também aborda essa questão. R$1 milhão gastos com essas duas instituições, e ele também questiona, né, o plano de mobilidade urbana, que ele diz, né, que ele dá a entender ele que também deixou a desejar. E muito, né? Não tem. Agora vamos falar o que a Prefeitura respondeu a respeito desse assunto todo. O Procurador-Geral do município, o Fábio Camargo, ele disse assim que o prefeito Sérgio tinha ido em Belo Horizonte quinta-feira passada e um dos assuntos que ele foi tratar foi justamente o início, né, das atividades da Cefet em Minas para fazer Cefet MG, né, Cefet Minas, né, para fazer a elaboração desse edital. Segundo o Fábio Camargo disse na sexta-feira, a partir de segunda-feira, né, no caso ontem, eles já estariam em Poços de Caldas para começar os trabalhos. Então, a gente, né, vai aguardar agora para ver o que vai acontecer, porque como a gente falou agora há pouco aqui, a licitação deve ser feita até novembro. Sem dúvida. Próxima notícia? A próxima notícia aqui, Albert, é uma notícia interessante aqui, ó. Empresa de nutrição animal amplia planta no Distrito Industrial. E a Nutrir, ela está investindo ali cerca de R$2 milhões na ampliação da unidade dela ali no Distrito Industrial, com previsão de incremento de faturamento de até R$1 milhão por mês. Que legal. Com essa ampliação, ou seja, eles vão aumentar a produção. Nós temos que parabenizar em muitas empresas que estão instaladas hoje lá no Distrito Industrial e as outras aqui em Poços de Caldas, que apesar das dificuldades financeiras e econômicas que o país vem enfrentando, muitas delas estão colocando aí a prova e a oportunidade de crescer os seus negócios. A Nutrir é uma empresa que já está aí há 5 anos quase em Poços de Caldas, veio aí na administração anterior e tenho certeza que, tal qual ela, outras que estão instalando, igual a Jammer, que foi assinado agora o protocolo de intenções na gestão agora do Sérgio, possam vir com investimentos, trazer novos empregos, porque é o que sempre comentamos, Poços de Caldas, da forma que está indo, vai ter dificuldade muito grande no futuro. Outra notícia legal aqui da edição do final de semana, Albert, é sobre o início das obras ali de revitalização do Centro de Educação Infantil Manuel Alfaire no Parque Primavera. Né? As obras começaram ontem, segunda-feira. Provisoriamente, os alunos vão ser atendidos ali no Lar de Irmã Catarina, enquanto as obras estão em andamento. Outra notícia também interessante aqui da edição do final de semana, a Prefeitura lançou, né, o aplicativo, né, para fazer
o recebimento ali de reclamações, sugestões, é uma ouvidoria digital, né? Vamos dizer assim, que a Prefeitura está fazendo. É uma iniciativa. É uma tentativa que a Prefeitura está fazendo, né, João? Eu acho que é importante. Às vezes a gente reclama que a Prefeitura não ouve a demanda da população, então ela está criando mais um canal de comunicação para receber essas demandas. Agora, a gente torce, né, também para que dê certo, que atenda as exigências da população. Eu tenho a impressão, sim, que vão ser várias demandas. No passado, tinha-se dentro da Secretaria de Comunicação Social, Fala Cidadão. As perguntas eram solicitadas à Prefeitura, encaminhadas para a Secretaria, e a Secretaria encaminhava para as outras secretarias da Prefeitura. Sim. Eu vou falar para você, João, pouco se funcionava esse Fala Cidadão. Esperamos agora que na época digital que nós estamos aí passando, através dos aplicativos, através dos grupos, através da internet de uma maneira geral, essa possa ser uma oportunidade criada pela administração para atender a população e a sua demanda o mais rápido possível. Ô Albert, para a gente encerrar os comentários da edição do final de semana, olha aqui para você ver, ó. Estado e União reduzem repasse de recursos para postos em 2019. João, é aquilo que a gente vem falando, né? São situações que já vêm acontecendo há muito tempo, desde o governo Michel Temer e agora nas mãos do Bolsonaro, e estão, igual aqui em Minas Gerais, nas mãos do Pimentel e agora no Romeu Zema. Infelizmente, a Prefeitura de Poços de Caldas, a cidade de Poços de Caldas, enfrenta dificuldades em virtude de não ter os repasses corretamente do jeito que deveria ser, e isso aí inviabiliza muito os investimentos. E aquilo que eu sempre falo, se 71%, igual o mês de junho, está comprometido com a folha de pagamento, o que sobra para investimento? Nada. É verdade. Lembrando que essas informações constam, né, do balancete da própria Prefeitura Municipal, e essas informações foram apresentadas oficialmente em audiência pública. Sem dúvida. Na Câmara Municipal. Só que o pessoal vê a queda nos valores. Olha só, Robert, o Estado, o ano passado, repassou no primeiro quadrimestre de 2018 R$ 1.655.432. Esse ano, R$ 741.500,70. Então, uma queda de 50%, né, expressiva. Agora, governo federal. O ano passado, o governo federal encaminhou R$ 29.135.941. Esse ano caiu para 26 milhões, 605.355 reais. 10%. Isso tudo leva a crer, né, João, que a economia, da forma que está, não está havendo aí consumo, não está havendo investimentos, e os repasses para os municípios estão menores através da União, né, João? Isso aí. Edição de terça? Vamos lá. Primeira notícia, né, manchete de terça-feira. Extrapolamento. Santa Casa recebeu da Prefeitura 10 milhões de reais nos últimos 12 meses. Então, a gente chegou a repercutir aqui no Pautando da semana passada que a Prefeitura tinha repassado R$ 1 milhão para a Santa Casa por conta do extrapolamento ali de uso do extrapolamento, o pessoal entender que usou-se a mais do que previsto, né? E aí você precisa fazer o pagamento. Sim. Só que alguns dos valores que o Estado, né, não passou para a Prefeitura, né? A Prefeitura, para não inviabilizar o atendimento, fez o pagamento. Então, quando a Prefeitura falou o ano passado, principalmente o prefeito Sérgio, o Estado está devendo 89 milhões de reais para Poços de Caldas. Não era tudo para Poços de Caldas. Era uma parte para Poços de Caldas. E outra parte para a saúde. Uma parte muito expressiva era para a saúde, no caso, Santa Lúcia e Santa Casa. Sem dúvida. Né? E esses 10 milhões aqui que o prefeito disse que repassou nos últimos 12 meses são recursos, né, que deveriam ser encaminhados para a Santa Casa, mas a Prefeitura tirou aí dos seus recursos, segundo ele, do próprio DME, inclusive, né, e fez o repasse ali para a Santa Casa. Então, quando se fala que a dívida do Estado com o município é de 80 milhões, 90 milhões, 100 milhões, necessariamente não é uma dívida com a Prefeitura, né? É com a Prefeitura, mas também com outras entidades que prestam atendimento para o Estado aqui. Mais alguma coisa? Outra notícia interessante, Albert, essa aqui eu vou destacar e vou pegar até um outro gancho nela aqui. Ó. A notícia é a seguinte, ó, Prefeitura inicia a construção de área de lazer no Jardim Azaleias. É uma iniciativa que começou agora recentemente ali no Jardim Azaleias, ali na Zona Sul, né, para quem não está se situando mais ou menos, ali na entrada ali do trevo do Bianucci, ali indo para a Zona Sul. A Prefeitura vai fazer uma série de intervenções, vai fazer um calçadão, vai fazer academia ao ar livre, parquinho infantil, uma pracinha nova ali também. Então, uma iniciativa muito legal. Boa. Agora, o detalhe mais interessante de tudo, Albert, que esse material aqui foi divulgado através de um release da Secretaria de Comunicação. Em momento algum do release, cita-se que essa iniciativa é do projeto Meu Bairro Está de Volta. É estranho, né, João? Aí eu entendi um pouco a situação, por que talvez não tivesse sido citado.
Hoje, na sessão ordinária da Câmara Municipal, a vereadora Cisso Pipari apresentou um pedido de informações questionando se procede a informação de que o Ministério Público proibiu, né, ou vetou a Prefeitura de se utilizar esse slogan, né? Meu bairro Postos está de volta, meu bairro está de volta. Então, bom sabermos, pode né? ser que isso verdade, aí né? seja relacionado, porque eu acho que é muito estranho a Prefeitura não explorar o slogan que ela estava falando criou do meu bairro está de as volta, né? intervenções Verdade. dos bairros, né? Como forma de ferramenta de marketing, Verdade, né? verdade. Eu Vamos acho aguardar aí um posicionamento, né? Sabemos aí a resposta da Prefeitura para sabermos direitinho o que acontece. Exatamente. Mais alguma coisa? Para a gente encerrar aqui, Albert, a edição de hoje, aqui tem um alerta que o DME está fazendo sobre a adulteração de medidor de energia elétrica. Né? Isso já não é novidade, né, João? De estelionato. Crime né? de estelionato por parte dos consumidores. Isso já vinha acontecendo já no passado, diminuiu muito, agora parece que está retornando. E polícia em cima deles, porque isso aí é crime e não pode acontecer. Eu vou convidar você a assistir esse belíssimo vídeo da nossa querida Machado, convidando a todos de Poços de Caldas para fazer esse presente na festa de São Benedito. Retornaremos daqui 1 minuto. Machado, nós temos aqui uma riqueza, principalmente na cultura popular, muito grande e muito forte. E o Congado cresceu junto com a história de Machado. Foi uma das primeiras grandes movimentos culturais da cidade de Machado. O Terno de Congo para a gente é uma religião. Então você vai crescendo, você vai se apaixonando e depois você vai descobrindo as finalidades, as funções, você vai descobrindo o que significa, aí que você se apega mesmo. Você vê uma população totalmente enganjada, festejando, rezando, dançando e se divertindo, comemorando mesmo a festa de São Benedito. A população adora, então é muito bonito. Retornamos aqui ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no coração de Poços de Caldas. E agora vamos repercutir as notinhas do Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Vamos lá, João? É isso aí, Albert. A edição do final de semana do Pautando, a primeira notinha é bronca. Alguns vereadores ficaram desconfortáveis com a escolha de Paulinho Corominas para o comando do DEMAI. Na memória recente deles, a postura do ex-prefeito durante a análise dos pedidos de empréstimo feito pela Prefeitura no ano passado, que inclusive seriam destinados a obras do DEMAI. Teve espaço até para mágoa de ordem pessoal, viu, Albert? Por Paulinho supostamente ter pressionado nos bastidores pela não aprovação de um título de cidadania honorária. É uma situação que a gente acompanhou nessa última semana e é objeto de postagem minha no Poços hoje e amanhã. Na última quinta-feira eu fiz aqui uma filosofia aproveitando uma situação que nós vimos na internet, e aí eu fiquei muito entristecido, porque infelizmente a política em Poços de Caldas não se renova, a política de Poços de Caldas não deixa que novas coisas possam acontecer. Esperamos que tudo aquilo que eu iniciei lá em janeiro de 2017, que eu venho mostrando o dia a dia dessa administração, e em relação a essa situação que você colocou na Câmara Municipal, acompanhei muito bem e de perto. Paulinho foi uma pessoa que trabalhou muito nos bastidores para não deixar passar isso mesmo. Em relação ao título de cidadão também, foi a mesma coisa. Então, eu acredito que as pessoas, infelizmente, na frente das outras, agem de uma forma. Pelas costas não têm coragem de falar aquilo que falaram nas costas e falar na frente. Então, é aquilo que eu sempre falo. Todo homem tem seu preço, João. Muitos se vendem por bem menos daquilo que ele vale. Inclusive a questão aí que o Albert está falando da pressão que o Paulinho fez, é que na ocasião ele era filiado a um partido político, né, que também é o mesmo partido de um vereador ali da Câmara. Então ele usou, né, o artifício ali de ser companheiro de partido para fazer
esse lobby aí pela não aprovação do projeto. E, por ironia do destino, né, como a gente escreveu numa notinha do Pautão da semana passada, ele vai ser o grande beneficiado com esse empréstimo, né, porque vai ser na gestão dele como agora como DEMAI, diretor, que vai do qual ele estava trabalhando contra para ser votado. Esses recursos, verdade. Né? A próxima notinha é memória. Nas redes sociais, a repercussão da escolha dos novos secretários não foi positiva, especialmente pela escolha de nomes políticos, contrariando o que o próprio prefeito Sérgio Azevedo sempre pregou. Como o Google está aí para não deixar ninguém esquecer de nada, alguns internautas mais atentos lembraram que na gestão de Paulinho como prefeito, a estação de tratamento de esgoto, que está há anos sendo construída na Zona Oeste, ficou parada de vez e que, por ironia do destino, poderá ser Paulinho, diretor do DEMAI, a inaugurá-la no ano que vem. Como é que é? A ironia do destino, ela é, né, João, faz parte, né? Eu acho que a repercussão na cidade, João, vou ser sincero com você, muitas críticas houveram. Eu acredito que, igual nós comentamos dias atrás e em off, eu acredito que o Paulinho tem toda a capacidade para vir a ser um secretário de turismo, uma pessoa que tem um conhecimento amplo da cidade, poderia ir levar, vender a cidade de Poços de Caldas. E o próprio Odeu, que agora é o secretário de turismo, que é um engenheiro, poderia ser o engenheiro do DEMAI, então o diretor do DEMAI. Então acho que houve uma inversão de valores. Infelizmente o cidadão lá que faz hoje se presente na cadeira na Avenida Francisco Scali 343, infelizmente ele se acha acima do bem e do mal e não ouviu ninguém. Então, em cima disso, ele acabou colocando pessoas em cargos diferentes, e com isso a repercussão negativa, principalmente de eles que disputaram em 2016, é muito grande pela cidade afora. Robert, um detalhe interessante aqui que eu estou lembrando também, no material de divulgação que a Prefeitura fez sobre a troca aí dos secretários, está escrito ali em determinado trecho o seguinte, que o ex-diretor do DEMAI, que era o Menezes, ele pediu afastamento do cargo em julho, no começo de julho, mas ele se comprometeu com o prefeito a se manter no cargo até que fosse escolhido um novo diretor. Então olha só para você ver, praticamente 1 mês e meio para se escolher um novo diretor do DEMAI, né? E chegou ao fim e escolheu-se um nome político, né? E não um nome técnico, né? Porque ali no DEMAI, ainda que o DEMAI seja ali uma autarquia que funciona sozinho, o pessoal já sabe bem o que fazer, você precisa ter um comando técnico. Sem dúvida. Caso. Ali é um local que você não tem que ter político, né? Você tem que ter um comando de ordem técnica, porque ali você lida com questões técnicas. Eu, particularmente, não daria certo como diretor do DEMAI. Né? Você fez o curso de bombeiro hidráulico? Não fiz. Você trocou com a torneira na tua vida? Então também você não pode ser diretor, não. Posso. Talvez o Paulinho deve ter trocado com a torneira na vida dele e foi convidado para ser o diretor do DEMAI. Vai entender, né? É isso aí. Próxima notinha é veto 1. No jantar de confraternização de filiados do PTB, realizado na terça-feira 9, no Hotel Nacional, conversas de pé de ouvido garantiam que o ex-prefeito de Caldas, Ulisses Guimarães, que é filiado ao partido, não terá espaço na legenda para, eventualmente, se candidatar a prefeito de Poços em 2020. João, em relação a esse rapaz aí que veio de Caldas, o próprio Sérgio Mosconi, esse grupo que está no poder, abraçou o cara, teve 19 mil votos. Eu acho que ele tem aí hoje a oportunidade de estar trabalhando aí nos bastidores da política, né? E me parece que tem uma proximidade muito forte com a diretoria estadual lá em Belo Horizonte do PTB. E vamos aguardar, né, João? Eu acredito que o Poços de Caldas já passou da hora de abrir os olhos com determinadas pessoas que caem aqui da forma que cai e acaba virando prefeito. Porque da forma que se nós não colocarmos à prova pessoas da cidade capacitadas, não que os outros que aqui tiveram não deram a sua parcela de contribuição, mas eu acredito que já passou da hora de nós termos aqui uma pessoa de Poços de Caldas, uma pessoa que tem um conhecimento de tudo que acontece no dia a dia, uma pessoa que pode tomar medidas impopulares, não ter a coparticipação de ser servidor e ser corporativista na hora de dar aumento de salários. Está chegando a hora de Poços de Caldas dar uma virada nessa política e trazer para o seu pleito, ali na Avenida Francisco Salles, número 343, um prefeito de Poços de Caldas. O último prefeito que nós tivemos aqui, e se poucos não sabem, foi Ronaldo Junqueira. De lá para cá, somente prefeitos que não são de Poços de Caldas. Eu acho que já chegou a hora de nós mudarmos essa história. Espero que eu possa, no ano que vem, concretizar esse sonho que chega de nós termos aí pessoas que não têm o amor igual muitos têm por essa cidade. Ainda sobre essa questão que o Robert mencionou, sobre essa proximidade aí do Ulisses com a direção estadual do partido, o que pode acontecer, né, é que caso a candidatura dele seja imposta ao diretório aqui de Poços,
pode acontecer uma implosão do partido. Sem dúvida. Né? Ou seja, sai sozinho. Uma debandada, sai sozinho. de filiados, Verdade. Né? De Verdade. filiado vai acabar com a estrutura interna, então pode acontecer. Mas então... o povo não é bobo, João. O povo está vendo as mobilizações por parte de quem está na situação da forma que eles estão querendo. O Paulinho estava junto com o senhor Ulisses, fazendo reuniões na casa dele, ali no Jardim dos Estados. Quando vê, foi nomeado diretor do DEMAI. Então já não é, talvez, uma possibilidade futura de tentar levar o Sérgio até os 45 minutos do segundo tempo e ver que ele não tem condições e talvez pegar esse rapaz que teve 19 mil votos e ser o candidato deles? Espero que a população assim entenda que eles estão articulando para isso, para eles ser um plano B dessa administração. E nós não podemos deixar que isso aconteça em Poços de Caldas. O povo tem que dar a resposta no momento certo e nas urnas. Ainda sobre o jantar do PTB e ainda sobre o Paulinho Corominas. No jantar também se comentou que o ex-prefeito Paulinho Corominas teria tido sua filiação vetada no PSL pelo jornalista Pedrinho Alencar, que é o Pedrinho Minas Acontece, e que isso acabou aproximando de vez do grupo do atual prefeito. Para você ver, hoje o responsável pelo PSL em Poços de Caldas é o irmão do Ulisses, que é assessor imediato do Imidim Madeira, lá em Brasília, junto com a sua irmã Úrsula, do qual já mostrei no grupo Postos hoje amanhã. Então, eu quero deixar aqui para a população que está nos assistindo, os internautas que nos acreditam aquilo que nós falamos, que isso aí é tudo jogo de cena, é movimentação para o ano que vem tentar enganar o povo de Poços de Caldas, igual foi em 2012, porque diziam lá que nem Jesus Cristo tirava a eleição da dupla Geraldo e Álvaro Canhane. E, no final, o povo deu na urna aquilo que vocês sabem. Então, se movimentem bem, mas o povo vai saber entender o que vocês estão pensando. Albert, a campanha eleitoral do ano que vem já começou. Sem dúvida, sem dúvida. Essas trocas aí de secretariado, é verdade. Foi a grande prova. Sem dúvida. Eles anteciparam, vamos dizer assim. Sem dúvida. Anteciparam e até E de maneira, vou ser sincero com você, o Sérgio, me desapontou, porque uma pessoa que sempre criticou o Paulinho no passado em relação à sua gestão, que deixaria alguns passivos da forma que deixou, principalmente na redução de 8 para 6 horas, que ele era um crítico contumaz todos os dias, todos os sábados, do qual nós tínhamos a oportunidade de estarmos presentes tomando a nossa cerveja, e hoje ele trazer para o seu lado o Paulo César Silva. Mas eu acho que isso aí é uma gratidão por parte dele também, João, porque ele foi nomeado em 2009, assim que ele não teve o êxito em 2008, nos seus 1.572 votos para vereador, e ele se dizia técnico e não era político, mas para quem foi candidato 2 vezes a vereador, um com 570 e o outro com 1.572, é político ou não é? Eu acho que foi uma gratidão do Sérgio em retribuir aquilo que ele deu de cargo para ele em 2009 e depois ele saiu para assumir como vereador e depois ele retornou com os 25% a mais de salário à diretoria do DEMAI. Então acho que é aquilo que o povo fala. O povo não é bobo, o povo é sábio. Esperamos que o povo possa entender o recado que nós estamos trazendo nas redes sociais. E a gente tem que lembrar que nessa época, nesse período que o Albert está lembrando, também até o próprio prefeito entrou com uma ação contra o município, né? Sem dúvida. Entrou com essa ação. Por conta do salário dele, que era um salário que ele queria que fosse corrigido pela inflação e era corrigido pelos índices inflacionários da prefeitura, entrou com uma ação e é isso que acontece, né, gente? A gente, infelizmente, Poços de Caldas, vamos aguardar. Todo esse pessoal aí que a gente chama de marajás, né, a casta, né, de pessoas que recebem salários assim, exorbitantes e fora da realidade financeira do país, do estado e do município, são pessoas que acionaram a justiça contra o município. Ou seja, são pessoas que trabalham contra Poços de Caldas sempre. Verdade. Próxima notinha é lixo. Internautas reclamaram muito nas redes sociais na sexta-feira por conta de grande quantidade de lixo hospitalar armazenado em uma entrada de serviço da UPA. Segundo as reclamações, há uma semana a empresa contratada não passava pelo local para retirar o lixo, formando uma pilha gigantesca. O secretário de Serviços Públicos, Thiago Biagioni, a quem teve atribuída a responsabilidade pelo fato, disse que a empresa era contratada pela Secretaria de Saúde, mas que mesmo assim iria acioná-la para resolver o problema. É uma confusão natural, né? Porque os serviços públicos é o responsável pela coleta da prefeitura. Lixo. Como é que a população ia saber? Vai saber se é saúde, se é serviços públicos. Né? Inclusive, eu quero aproveitar aqui o espaço e eu fiz a postagem na sexta-feira, né, João? E depois, em virtude de tentar desconsiderar aquilo que eu havia postado, eu fui lá e fiz uma live e mostrei para a população de Poços de Caldas o que estava acontecendo. E que não aconteça novamente de duvidarem daquilo que a gente posta, porque são pesquisas, são pessoas ligadas aí no dia a dia da prefeitura, da cidade, e que as informações chegam.
Então que vocês fiquem atentos, recebem muito bem do povo de Poços de Caldas para fazer as coisas corretamente e que façam, porque se não fizer, eu vou denunciar. Pautando de terça-feira, afastamento. Segundo se comenta nos bastidores políticos, um dos principais colaboradores informais da atual gestão municipal está rompido com o prefeito Sérgio Azevedo. Quem conhece o perfil dos envolvidos sabe que não há perspectivas nesse momento de reconciliação. Você conhece bem, né, Raul? Conheço bem e espero que agora o atual prefeito, com o rompimento com esse cidadão, ele possa voltar com o trem, né? Porque o trem só não aconteceu porque ele pediu para não acontecer, porque ele ajudou muito a ser o padrinho político do senhor Sérgio Azevedo. Então, quem sabe agora o Sérgio possa pensar de uma outra forma e fazer com que o trem retorne no seu leito original, não fazendo com que as pessoas que querem o retorno do trem sejam agraciados com isso, não só Poços de Caldas, mas o turismo de uma forma geral. E agora o momento da volta do trem é muito propício, né, Albert? Porque tem aquele projeto ali de Sem remodelação dúvida, da Praça Correres, né? Estação ali do lado Bacana. da Estação Fepasa, que vai ser reformado ali o chalé do Conde Prates. Inclusive, Isso. segunda-feira foi apresentado na Câmara Municipal o projeto de revitalização, vai ser construído um hotel, acho, atrás. É, legal, bacana. Então, acho que é um Só que a projeto- Praça do Imigrante, que eu ouvi um comentário que estão tentando retirar dali, não é o correto, né, João? Que a Praça do Imigrante foi criada justamente em virtude da estação ferroviária, dos imigrantes que chegavam em Poços de Caldas no século passado e retrasado, né? E ali trouxeram a prosperidade e o desenvolvimento para a cidade. E a criação da praça foi justamente em virtude disso. Mas se tiver um local ainda mais adequado, pode ser Tomara, que né, seja João? interessante ali Tomara, sem ali dúvida. Vamos aguardar nos ainda, né? arredores, Não vamos foi esperar. falado ainda, vamos aguardar. Sob pressão, a Prefeitura terá que correr contra o tempo para não perder o prazo de fazer a licitação da concessão do transporte coletivo em Poços, cujo contrato termina em novembro desse ano. O Ministério Público vem cobrando ações concretas sobre o assunto desde 2017. A notícia de fato instaurada pelo Ministério Público não poupou críticas ao andamento do processo. A gente repercutiu esse Agora há assunto aqui pouco. no começo do programa. A próxima notinha é Conselho Tutelar 1. O Diário Oficial do município de ontem, 12 de agosto, voltou a repercutir a questão da eleição no Conselho Tutelar. Após a comissão especial do processo de escolha unificada do Conselho Tutelar ter reprovado no exame psicológico 40% dos candidatos, ontem foi divulgado que o recurso de todos eles foi indeferido. Além disso, foi divulgado os nomes dos candidatos habilitados. Eu vou ler tudo, que depois a gente repercute. Conselho Tutelar 2 agora. O assunto ainda deverá gerar desdobramentos. Segundo algum dos candidatos, quem aplicou o teste foi um psicólogo, que estava acompanhado de uma outra pessoa que seria um assistente social que trabalha em uma entidade conveniada. O problema é que o Conselho Regional de Psicologia não permite a presença de pessoas que não sejam psicólogos em testes ou entrevistas. E agora outra reclamação é que a mesma empresa que aplicou o teste de conhecimento teve que republicar o resultado, haja vista que ela errou na resposta de 3 questões. Muito confuso isso. Muito confuso tudo isso. Ontem eu fiz uma postagem no Poço hoje de manhã também, João, a respeito do assunto. Foi procurado por pessoas que estavam envolvidas em relação a isso. Quase 45% das pessoas foram reprovadas. E da forma que está hoje o processo, está muito complicado de se entender o que está acontecendo dentro do CMDA, né? Conselho Municipal de Desenvolvimento Direitos da Criança e Adolescente. Então nós temos aí que aguardar. Parece que já propuseram aí uma medida junto ao Ministério Público, parece que já procuraram os vereadores também, e vamos aguardar para sabermos aí quais as respostas que a Prefeitura vão dar para as pessoas envolvidas nesse processo. Porque da forma que está, eu vendo os comentários lá ontem das pessoas que ali comentaram, está muito estranho, muitas dúvidas no ar pairando sobre o processo de escolha desses membros. Num primeiro momento, sou estranho realmente, né? A gente até falou sobre isso na semana passada. De 60 candidatos, 40% foi reprovado, né? São 23 ou 24 candidatos. Então, e reprovado no exame psicológico, né? que é o mais grave de tudo, né? Porque nas outras fases parece que eles foram aprovados. Então, a gente, né, coloca em dúvida realmente essa questão, porque vão ser pessoas que lidarão com crianças e adolescentes, né, em situação de risco, né, Albert? Com certeza. Só que agora surgiu informação aí, né, de que não é bem assim a história, né? Teve alguns erros, a própria empresa foi aplicar as provas e errou. O resultado. Vamos esperar até a próxima quinta-feira, né, João, para nós trazermos aí mais informações sobre isso e atualizarmos o que está acontecendo lá no Conselho da Infância e da Juventude. Criança e Adolescente. Criança e Adolescente. Estamos chegando ao final do programa, João? Mais alguma coisa? Só isso. Quarta-feira, resgatando, a partir das 8 da noite aqui na página do Jornal da Cidade. Quinta-feira a gente está de volta também
a partir das 8 da noite. Curta aí nossas páginas nas redes sociais para você ficar sempre informado e receber conteúdo atualizado do Jornal da Cidade. Quero desejar aqui um grande abraço a todos os internautas, a todos os telespectadores que nos assistiram mais uma vez nesta terça-feira, dia 13 de agosto. A gente fica muito satisfeito dos diversos comentários, ruas afora, dos nossos programas, das nossas postagens e principalmente das matérias do Jornal da Cidade. Até quinta-feira, se Deus quiser, com mais um Pautando, seu 52ª edição.